Vamos ler a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 16 em diante. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me concede, que Ele nos concede de mais uma vez estar na Sua presença, para adorar ao Seu nome, para nos prostrarmos diante do Senhor Jesus Cristo, que é a razão da nossa adoração. Quero agradecer também pelo convite que me foi estendido pelo meu amigo Humberto. Quero louvar a Deus pela vida dele. Também agradecer ao pastor Daniel por conceder mais uma vez essa oportunidade, me liberar, mais uma vez estar falando aos irmãos. Quero saudar os meus irmãos aqui, os obreiros da casa do Senhor, ao nosso irmão Elias também, nosso pastor dessa igreja. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E parabéns aos irmãos por mais um ano de existência aqui nessa igreja. Quantos encontraram primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 16? Amém? Amém. Diz assim: Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: É você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. E prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: Escolha um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém lhe respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe:
seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual cavou ao redor uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou eles, e o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando até encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram e prostrados gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles o prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo, e ele foi e olhou. Não há nada, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena como a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Muito obrigado. Eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre a verdadeira adoração. De um lado, 850 profetas, 400 da falsa deusa Azerá, mais 450 do falso ídolo Baal, apoiados e sustentados por Acabe, rei de Israel, e sua esposa, a rainha Jezabel. Do outro lado, o único homem, Elias, servo do único e verdadeiro Deus. No meio desse confronto, um povo confuso, cujo coração estava dividido entre Yahvé e o falso deus cananeu, Baal. Este era o cenário do Monte Carmelo, há 2.880 anos, no ano 867 a.C. Quais lições nós, a igreja do presente século, pode extrair deste que foi
um dos mais importantes episódios da nação israelita. Vamos perceber, meus irmãos, ao longo dessa mensagem, que os mesmos desafios enfrentados por Elias no Carmelo têm sido os desafios que nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, tem enfrentado nesses últimos dias. Mas nós veremos então a vitória do Senhor por meio de Elias sobre a idolatria de Israel. O primeiro ponto que eu gostaria de frisar com os irmãos poderia receber o nome de um confronto com os falsos deuses. O que significa a palavra idolatria? Idolatria significa dedicar a alguém ou a algo o que deveria ser dado somente a Deus. Mas quais são as causas, as origens desse fenômeno maligno? Quais seriam as origens, as causas da idolatria? É importante saber definir as causas originárias da idolatria, a fim de que nós não venhamos tropeçar na mesma pedra que os idólatras. E o texto base para compreendermos este fenômeno está na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 19 a 23. Lá o apóstolo Paulo diz que Deus se revelou ao homem. E essa é uma revelação, há dois tipos de revelação. A revelação natural, a primeira é a revelação natural. Está no versículo 20 do capítulo 1 de Romanos. Desde quando Deus se revelou ao homem? A Bíblia Sagrada diz que desde a criação do mundo, Deus ele se revelou à humanidade. Porém, meus amados irmãos, devemos perguntar se essa revelação natural que Deus deu ao homem seria suficiente para que o homem o conhecesse e tivesse um relacionamento com ele. Será que essa revelação natural é suficiente? O apóstolo Paulo diz que sim, que através da revelação natural de Deus, que é quando Deus se revela por meio das coisas que são criadas, que é quando Deus se revela por meio da natureza, que é quando Deus se revela por meio da imensidão do universo. O apóstolo Paulo diz que essa revelação é suficiente para que o homem chegasse a um conhecimento pleno da parte de Deus. E isso, meus irmãos, acontece para que os